Lokanata. Namastê, boa noite. Em nome do Krishna West Caxias do Sul, dou as boas-vindas a todos, em especial ao nosso professor Radhanatha, para o curso Poesia e Ensinamento do Senhor Chaitanya, nesse dia tão auspicioso do aniversário de Hanuman, aliado Senhor Ramachandra. Então, vou fazer uma breve apresentação do professor. Radhanatha Das Robson Chaves é graduado em língua portuguesa e pós-graduado em língua e literatura brasileira pela Unimes. Tem proficiência em língua inglesa pela Universidade de Michigan. É especializado em língua sânscrita e literatura védica pelo Instituto Vaishnava de Ensino Superior em Mathura, na Índia. Tradutor e editor da BBT. E formado em Yoga pela Faculdade de Educação Física, FMU, São Paulo. Vou dar alguns recados, então. Por gentileza, mantenham seus microfones fechados durante toda a apresentação e utilizem o chat para escrever suas perguntas ou para se inscrever para falar. Lembrando que não é possível utilizar o recurso de levantar a mão do Zoom. Desejo um bom aproveitamento a todos. Passo, então, a palavra ao professor Radhanatha. Hare Krishna! Hare Krishna! Hare Krishna! Saudações a todos vocês. Sinto tanta falta de poder estar me encontrando pessoalmente, né? Eu adoro o encontro pessoal, mas estamos conectados quanticamente, né? Então, estamos todos juntos. Para quem já participou de outros estudos, nós vamos dar continuidade na nossa introdução ao estudo da língua sânscrita. Nesse caso, especificamente desse encontro, se utilizando desse poema escrito por Chaitanya Mahaprabhu. Nós vamos falar sobre tudo isso depois. Então, o verso que vamos estudar se chama Shikshastakam, tá? Esse é o nome do verso, do poema que nós vamos estudar. Então, a gente já pode começar aqui o nosso estudo, né? A palavra Shikshastakam, ela é formada por Shiksha Ashtakam. São duas palavras aqui. Shiksha significa instrução ou ensinamento. Da mesma origem, você tem a palavra Shisha, por exemplo, quer dizer discípulo. E Ashtakam vem de Ashta, que quer dizer 8. Ashta quer dizer 8, como em Ashtanga, por exemplo, o yoga de 8 partes. E Ashtakam é um tipo de poema constituído de 8 partes, ou de 8 estrofes. Então, o Shikshastaka é um poema constituído de 8 partes sobre os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Ok? Esse seria o significado literal do poema que nós vamos estudar. Então, ele é constituído de 8 versos, 8 estrofes, e nós vamos estudar esse poema aqui nos nossos 4 encontros, tá certo? Bom, então, eu escrevi aqui, né? Tem no livro também, tem na apostila aí que vocês estão acompanhando. Esse poema foi escrito por Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu é considerado na Índia por todos os segmentos indianos como um grande santo, um grande devoto de Krishna e até um reformador social, um revolucionário. Ele fez muitas contribuições em vários aspectos da teologia, da filosofia,
da vida civil, etc. Ele nasceu na Bengala, depois viveu grande parte dele num estado vizinho ali, que é Orissa, e ele esteve nesse mundo entre os anos 1486 e 1534, por apenas 48 anos. Para os devotos de Krishna, especificamente da linha Gaudiya, Chaitanya Mahaprabhu não é apenas um santo, um devoto, um reformador social. Para os Gaudiya Vaishnavas, os devotos do movimento Hare Krishna, Chaitanya Mahaprabhu é o próprio Krishna, que encarnou, que veio neste mundo nos ensinar a ser um devoto. E a sua biografia explica que externamente ele veio ensinar a como ser um devoto e veio difundir o Mahamantra Hare Krishna, mas internamente ele veio saborear o prazer de ser um devoto. Disse que, na sua biografia, se diz que Krishna ficou desejoso de entender o amor de seus devotos, mais especificamente de Srimati Radharani. Krishna queria entender por que Srimati Radharani sentia tanto amor por ele. E ele veio no humor de Srimati Radharani para experimentar o amor por Krishna. E Prabhupada explica que ele é como um professor que pega um lápis e ensina o aluno a escrever. Né? Ele vai e ensina o aluno, o professor ensina o aluno escrevendo. Então, da mesma maneira, Krishna veio a esse mundo fazer o papel de devoto para nos ensinar como é ser um devoto. Tá aqui, então, uma breve apresentação sobre Chaitanya Mahaprabhu, o autor desse poema. E eu vou fazer aqui também na introdução, vou explicar algo bem simples. Eu vou fazer aqui um paralelo, além de estudarmos o Shikshastakam, eu vou fazer um paralelo com as fases do desenvolvimento espiritual. Existe um estudo sobre as fases do nosso desenvolvimento espiritual. O desenvolvimento espiritual, ele é um caminho científico. Isso significa que ele pode ser avaliado universalmente. E Rupa Goswami, que foi o maior seguidor, né, considerado um dos maiores seguidores de Chaitanya Mahaprabhu, ele delineou os passos que o praticante de Bhakti Yoga vai dar ao longo desse caminho. E esses passos, eles vão de Shraddha até Prema, ou seja, da fé inicial no processo até Prema, até o amor puro e imaculado por Krishna. Então, existe uma correlação desse poema com as fases da vida espiritual e eu vou fazer essa correlação à medida que a gente vai estudando os versos. Falando um pouquinho da questão, da metodologia que a gente vai utilizar, para quem já se encontrou aqui comigo nos outros estudos de sânscrito, eu já expliquei, mas como sempre tem gente nova, eu vou voltar a explicar. Não nos interessa aqui fazer um estudo de gramática normativa, descritiva, não nos interessa, não tenho nenhum interesse nesse tipo de explicação. Pelo simples motivo de que não é necessário que a gente saiba a gramática para apreciar esses versos e nem mesmo para entender uma língua. Nos estudos mais modernos sobre linguística, eles concluíram, né, os grandes estudiosos desse tema, eles concluíram o óbvio, né, que nós não precisamos saber nomenclatura gramatical para entender, para falar uma língua.
A evidência disso é que qualquer criança que é exposta a qualquer língua no mundo, ela consegue falar, ela consegue se comunicar plenamente, sem necessidade de conhecer nenhum aspecto da gramática, nenhuma nomenclatura gramatical. Qualquer criança, antes mesmo de ser alfabetizada, já fala a língua completamente, sem nenhuma dificuldade. Ela se expressa perfeitamente. Os estudos científicos, acadêmicos, eles provaram que nós já temos o nosso computador aqui, cerebral, ele já tem um chip linguístico. Ou seja, nós já nascemos, todos os seres humanos saudáveis, eles já nascem com um chip linguístico. Então, sendo exposto a qualquer língua, você aprende a qualquer língua sem entender nenhuma nomenclatura. Então, é importante explicar isso para vocês, até porque quando a gente começa a falar de gramática descritiva, normativa, as pessoas logo se aborrecem. De fato, porque não é necessário. Né? A gente pode se comunicar completamente sem isso. Pelo menos nessa fase inicial. Né? Eu estou comparando aqui essa fase à fase de uma criança, onde a gente não precisa saber nomenclatura. Pode ser que dentre os alunos aqui presentes, entre a turma presente, pode ser que alguns de vocês já sejam muito versados em gramática ou que queiram vir a estudar mais gramática descritiva, etc. Mas esse não é o nosso objetivo aqui. Aí, ainda assim, eu acho que todos podem apreciar esses textos. Ok? Então, essa é uma breve apresentação do que nós vamos discorrer aqui nesses encontros, sobre o verso, sobre Chaitanya, sobre esse paralelo com as fases da vida espiritual e a nossa metodologia, tá bom? Então, agora nós vamos diretamente para o verso. Essa é a nossa metodologia, né? Uma metodologia construtivista. Não tem prova, não tem exame, não tem teste. O que importa é a gente aprender. Então, eu vou diretamente, como se fosse uma criança, nós vamos diretamente para os textos, vamos ouvir esses textos, vamos repetir os textos e vamos tentar entendê-los. Ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Se tiver alguma dificuldade para vocês enxergarem bem aqui, vocês podem acompanhar na apostila e no livro, porque está tudo na apostila e no livro. Aqui é mais porque às vezes eu quero mostrar alguma coisa, então eu tenho uma referência aqui para mostrar para vocês, tá bom? Mas vocês não precisam necessariamente enxergar aqui, a não ser que eu queira mostrar alguma coisa, tá certo? Então, vamos lá. O primeiro deles, o primeiro verso do Shikshastaka, está escrito aqui, nós vamos começar simplesmente repetindo, assim como uma criança que entra em contato com uma língua. Uma criança entra em contato com uma língua já ouvindo e falando. Não há nem a necessidade exatamente de entender. Vamos simplesmente ouvir e repetir. Primeira coisa, tá bom? Vamos ouvir esse verso e vamos repeti-lo. Tá ok? Então, vamos lá. Eu dividi, né, o verso no livro, aí, ou na apostila, ele tem 4 linhas. O primeiro verso, ele tem 4 linhas. Mas aqui eu dividi em 8 por uma questão didática. Vai ficar mais claro depois para vocês por que eu fiz essa divisão aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Repitam depois de mim. Chittodharpanamarjanam. Eu vou repetir. Chittodharpanamarjanam.
Darpanamarjanam. A continuidade da primeira linha. Bhava Mahadavagini Nirvapanam. Bhava Mahadavagini Nirvapanam. Tá, então, eu estou repetindo 2 vezes cada metade da linha. Ouçam, repitam depois de mim. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vidyavadhu Jivanam. Vidyavadhu Jivanam. Anandam Buddhivardhanam. Anandam Buddhivardhanam. Pratipadam Purnamrita Swadanam. Pratipadam Purnamrita Swadanam. Sarvatma Snapanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Agora vamos de novo toda a estrofe, mas agora nós vamos ler a linha completa, ok? Então vamos lá. Primeira linha. A primeira linha são essas 2 aqui, tá ok? Citto Darpanamarjanam. Bhava Mahadavagini Nirvapanam. Ok? Essa é a primeira linha. Agora a segunda linha. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vidyavadhu Jivanam. Terceira linha. Anandam Buddhivardhanam. Pratipadam Purnamrita Swadanam. E a última linha. Sarvatma Snapanam. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Ok? Espero que vocês tenham conseguido repetir. Isso vai ficar gravado também, depois vocês podem ouvir melhor. Agora vamos começar aqui a destrinchar. Primeiro nós vamos destrinchar as palavras e depois vamos tentar extrair alguns ensinamentos, né? Como eu falei, era uma introdução ao sânscrito e a filosofia do cantar do Santo Nome. Então vamos ver um pouco sobre isso aqui. Primeiro vamos ver a língua em si. Eu separei intencionalmente o verso em 8 partes, porque de fato ele se separa em 8 partes. Né? Esse primeiro verso ele pode ser separado em 8 partes, como elas estão aqui.
E nessa pedagogia construtivista, a gente tem que aprender, né? Não existe mais aquela ideia de professor dono da verdade, mas o professor como um mediador do conhecimento, que nos ensina a observar. Nós precisamos aprender a observar a língua sânscrita, como as crianças fazem. As crianças simplesmente observam e elas aprendem simplesmente intuitivamente, pela observação. Então, vamos começar a observar aqui, como a gente já fazia nos outros encontros. Então, ele está separado em 8 partes. E a primeira observação que eu chamo a atenção de vocês é a seguinte. Observem o seguinte. Olha aqui, ó. A primeira frase, ela é o que se chama uma palavra composta. Ó, ligadinha pelo tracinho, né? Pelo hífen. Chetodarpanamarjanam. Então, essas 3 palavras estão conectadas por hífens. Isso significa que é uma palavra composta. E quando eu vou analisar o significado das palavras compostas, elas estão relacionadas. Então, toda vez que você vê palavras interligadas pelo tracinho, você sabe que aí essas palavras elas têm um significado conectado. Tá? Por enquanto, estamos só observando. Tá? O que eu quero é que vocês observem. A mesma coisa aqui na segunda parte. Ó. Bhava Mahadavagni Nirvapanam. Também, as 5 palavras, aqui tem 5 palavras, aqui tem 2 palavras interligadas. Elas são todas ligadas por um hífen ou aglutinadas, como no caso aqui. A terceira parte também, ó, aqui, ó. Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, todas ligadas por hífen. Vidya Vadu Jivanam, também todas interligadas. Anandam Buddhivardhanam, também está aqui interligada. Pratipadam Purnamrita Swadanam, aqui está interligada e aqui está interligada. Mas elas também têm uma relação entre elas. Sarvatma Snapanam, também interligada. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Shri Krishna Sankirtana também está ligada por hífens. Então, a primeira coisa que você deve aprender a observar, quando há um grupo de palavras interligadas por hífens, ou aglutinadas, como no caso aqui, ó, aqui a palavra é Dava Agni, aí virou Davagni. Existe esse tipo de aglutinação. Aqui, Ananda Ambudhi, Anandambudhi. Aqui também há uma aglutinação. Então, às vezes acontece uma aglutinação. 2 letras, elas podem se conjugar. Isso a gente tem que observar também. Então, quando a gente vai analisar, a gente analisa as palavras como elas estão juntas. E outra observação importante a fazermos no sânscrito é a terminação das palavras, como as palavras terminam. Como a última palavra do composto termina. Tá bom? Eu sempre examino como termina a última palavra do composto. Então, vamos fazer agora essa outra observação. Primeiro, eu observei que as palavras têm conexões, são palavras compostas, e observo também que elas têm uma terminação. Olha só a terminação. Todas elas aqui, ó, terminam em ou que quer dizer a mesma coisa. Aqui, M com um pontinho em cima, a gente pronuncia nasal.
M sem o pontinho em cima, a gente pronuncia como M. Nasal, labial, Então, todas elas vão estar terminando aqui, quase todas terminam em am, 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 e Sankirtanam, também em am. Aqui só um apêndice sobre pronúncia. Na verdade, não tem nenhuma diferença entre o M, em termos de significado, não tem diferença do M com pontinho em cima e M sem pontinho em cima. A diferença é fonética, apenas. Com pontinho em cima é som de nasal. A boca aberta, o som saindo pelo nariz. Sem o pontinho em cima é labial. Eu fecho os lábios. Nasal. Essa é a diferença. É uma diferença de som, não é diferença de significado. Você pode me perguntar, mas por que essa diferença? Porque toda vez que o M final é seguido por uma consoante, ele vira uma nasal. Então, aqui, ó, como o M é seguido por B, ele vira nasal. Como o M é seguido por Shrei, aqui, Shri, então ele vira nasal. Como esse M aqui é seguido por Vidya, então ele vira nasal. Agora, aqui, no final da segunda linha, é o término da frase. Então, aqui para a frase termina aqui. Por isso que não tem nenhum ponto aqui. A mesma coisa acontece com Sankirtanam, lá no final, porque é o final da frase. Então, quando não tem nada depois, então ele continua labial. Quando ele é seguido de uma consoante, ele vira nasal. Ou também, eu acho que aqui não acontece, mas vai acontecer no segundo verso. Se ele for seguido por vogal, ele continua o M, porque a gente vai juntar o M com a vogal seguinte. Tá? Isso aí é uma característica do sânscrito. Toda vez que uma palavra termina em consoante e começa em vogal, você junta. É como no português arcaico, no português de Portugal, que as pessoas falam malestar, juntando o L com o E. Não é assim? Malestar. Essa é uma regra dos sons na língua sânscrita. Quando uma palavra termina com consoante e começa com vogal, você junta. Tá bom? É algo bem simples. Sobre fonética. Agora, aqui sobre significado, quando vocês repararam, né, eu mostrei aqui para vocês, que todas elas terminam com o an ou am. E isso me indica quase todas as palavras, né? Quase todas as palavras terminam com an ou am. E isso me indica qual é o gênero, qual é o número, qual é o caso. Como em português, por exemplo, se eu digo menino estudioso, então esse o final, ele indica que é masculino e que é singular. Então, menino estudioso. Se eu mudar a terminação, se eu disser menina estudiosa, aí eu sei que é feminino, singular. E se eu disser meninos estudiosos, então eu sei que é masculino, plural. Se eu disser meninas estudiosas, eu sei que é feminino, plural. Então, esse mesmo fenômeno acontece no sânscrito, porque o sânscrito é uma língua, nós somos línguas
aparentadas. O português tem um parentesco com o sânscrito, então nós funcionamos da mesma maneira. A terminação da palavra me indica se é masculino ou feminino, se é singular ou plural, e em sânscrito também explica outras coisas, explica se é sujeito, explica se é objeto direto, objeto indireto, adjunto, explica um monte de coisa que não interessa, como eu falei para vocês, aqui agora saber essa nomenclatura, só importa saber que terminações indicam um monte de coisa na língua sânscrita. E quando elas terminam da mesma forma, eu sei que elas estão interrelacionadas. É como eu disse, menino estudioso. Então, eu sei aí que o estudioso se refere ao menino. Né? Menina estudiosa, então, se refere à menina. Então, eu sei que aqui, nesse verso, as palavras têm uma relação. Todas elas estão no mesmo gênero, todas elas estão no mesmo número e também no mesmo caso. Então, eu sei que elas todas estão interligadas. Tá ok? Essa terminação, ela me indica aqui que essas palavras aqui, elas são substantivos, né? São os nomes das coisas, e tem um verbo. Assim como no português, o verbo é o núcleo da frase. E nós só temos aqui um verbo, que é vijayate. Vijayate. Então, ele é o núcleo e tudo está girando em torno dele. Então, a gente pode começar a análise pelo verbo aqui. Normalmente, isso é muito comum no sânscrito, a gente analisar de trás para frente. É uma coisa muito comum, tanto nas palavras compostas quanto em todo o verso, ok? Então, o verbo aparece aqui no final, como é típico mesmo da língua sânscrita. Vijayate. Vijayate vem aí da raiz di, que quer dizer vencer, que você tem jai, que significa glórias, né, vitória, e vijayate é o verbo. Então, esse verbo ele está simplesmente dizendo que haja vitória, que haja glórias. Por isso a gente diz, né, todas as glórias, isso é jaya. E vijayate é o verbo. Então, que haja glória, que haja vitória. A que? Então, a gente pode começar aqui analisando também pelo final. Shri Krishna Sankirtanam. É uma palavra composta, como eu falei para vocês. E você comumente analisa de trás para frente. Então, aqui, Shri Krishna Sankirtanam. Kirtanam significa canto, significa glorificação. Né? Tem dois significados básicos. Claro, todas as palavras têm muitos significados, mas aqui, Kirtana significa canto ou glorificação. San é um prefixo, né? Assim, uma partículazinha que se cola ali na palavra, no início da palavra, e san quer dizer juntos, por isso que a nossa tradução traduz como o canto congregacional, né? Sankirtanam, o canto congregacional, mas uma tradução literal e completamente correta também, de acordo com a tradição, é a glorificação completa, porque san também significa completo. Glorificação completa. E por que pode ser também glorificação completa? Porque não se refere apenas ao cantar. Né? Esse verso aqui, ele não se refere apenas ao cantar do santo nome, mas a toda a forma de glorificação a Krishna, né? Que é o que está na palavra composta. Então, que haja vitória ao canto congregacional, à glorificação completa de Shri Krishna. Krishna, como vocês sabem, né, tem o significado literal de
todo atrativo, essa é a nossa tradução, vem da raiz Krish, que quer dizer arrastar, por isso Krishna é aquele que nos arrasta para ele, né? Então esse é o significado etimológico da palavra Krishna. Mas também significa muitas outras coisas, né? A palavra Krishna também significa negro, e muitas outras coisas. E Shri é um título honorífico, muito utilizado na língua sânscrita, que significa eminente, né? Venerável. Os ingleses traduziram muito isso como Lord, né? Shri Krishna, Lord Krishna, né? Aquele senhor venerável, né? um Lord, Lord Shiva. Os ingleses usam muito esse termo para traduzir Shri, né? Mas Shri, então, é um título honorífico. Você tem Shriman, por exemplo, Shrimati, que quer dizer senhor, senhora, né? E ele é um título é um nome da deusa da fortuna, é um nome de Lakshmi, e ele, justamente, ele traz essa ideia mesmo, a ideia de eminência, de fortuna ao indivíduo, né? Esse é o significado da palavra. E Shriman, Shrimati, por exemplo, o título dado aos casados, ele tem essa ideia mesmo, aquele que possui fortuna, aquele que possui riqueza, né? Aquele que possui fortuna e riqueza para manter sua família, né? Então, por isso se dá esse título, Shriman, Shrimati, aos casados. Então, todas as glórias ao canto congregacional, especificamente de Krishna, não é o canto congregacional de nenhuma outra divindade, nem de nenhuma outra forma de Deus, mas especificamente a glorificação e o canto do santo nome de Krishna. Param. Aqui é um qualificativo disso, né? Como eu falei. Agora reparem, como todas as palavras aqui, ou todas as palavras compostas, e palavras únicas também, terminam todas iguais ao Sankirtanam, isso significa que todas elas estão relacionadas, né? Em termos de ideias, elas estão conectadas. Todas elas descrevem isso. Então, a começar por Param. Esse canto congregacional do Senhor Krishna, ele é Param, ele é transcendental. Param quer dizer transcendental. Então, que haja vitória, ou todas as glórias, ao canto congregacional do santo nome de Krishna, das qualidades e dos atributos e dos passatempos de Krishna. Por isso que eu falei a glorificação completa, né? A glorificação do nome, da forma, da fama, dos passatempos de Krishna. Que essa glorificação, ela é transcendental. E ela nos concede 7 bênçãos. Por isso que eu escrevi aqui em 8 linhas. Porque as 7 primeiras linhas são as bênçãos desse canto congregacional. Esse canto congregacional, segundo os acharyas, e segundo a interpretação simples até do sânscrito aqui, como todas elas estão relacionadas ao Sankirtana, e você pode reparar que, além de terminar em an, elas até terminam em anam. Repararam? Marjanam, nirvapanam, vitaranam, jivanam, vardhanam, purnamrita swadanam, snapanam, Sri Krishna Sankirtanam. Elas são todas substantivos. É só um detalhe, né? Assim, que elas são todas substantivos abstratos, elas são todas realmente muito conectadas. Então, o canto congregacional do santo nome e qualidades, atributos e passatempos de Krishna, ele concede 7 bênçãos. Tem 7 efeitos esse cantar.
Primeiro deles, Chetodarpana Marjanam. Ele faz a limpeza do espelho da consciência. Aqui a tradução literal das palavras, né? A limpeza do espelho da consciência. Quando você encontra uma palavra composta, olha só que fácil. Você vai ler, de modo geral, de trás para frente, e aí tem lá a tradução literal da palavra. Marjanam quer dizer limpeza, Darpanam quer dizer espelho, e Cheto quer dizer consciência ou coração também, ou mente, tem muitos significados. Mas quando eu vou traduzir, é simples, eu leio de trás para frente, em geral, acrescentando em português uma preposição. Então, limpeza do espelho da consciência. Limpeza do espelho da consciência. Na língua portuguesa, a gente precisa de preposições para conectar as palavras. Na língua sânscrita não tem preposição. A gente conecta ou por hífen ou por outros recursos aí que a gente vai ver posteriormente. Mas para nós, veja como é fácil. Como eu falei, eu quero um aprendizado como uma criança aprende. A criança não sabe nome nenhum, mas ela aprende facilmente. Então, aqui, limpeza do espelho da consciência. Eu sei que essas palavras estão conectadas por significados, porque tem um hífen conectando, ok? Então, Marjanam é literalmente limpeza. Então, esse cantar, ele faz a limpeza do espelho. A palavra Darpana é uma palavra muito interessante. A etimologia das palavras sânscritas são muito bonitas sempre. Porque Darpa quer dizer orgulho. E Darpana quer dizer espelho. Ou seja, aquilo que te dá orgulho, né? Quando a gente é jovem, pelo menos. A gente olha no espelho e fica todo orgulhoso. Então, Darpana, o espelho. E Cheta, a consciência. Então, ele faz a limpeza do espelho da consciência. E aqui nós vemos as 7 bênçãos ou os 7 efeitos da glorificação de Krishna. Eles são todos expressos sob a forma de metáforas. Metáfora é um recurso poético, né? É uma figura de linguagem poética que expressa uma verdade abstrata, às vezes, que é difícil da gente entender por meio de elementos concretos. Então, ele vai nos dar elementos concretos para a gente entender coisas abstratas. Então, vejam aqui. Ele compara a consciência a um espelho. Toda metáfora é uma comparação. Ele comparou a consciência a um espelho. Um espelho sujo não reflete a sua pessoa, né? Se o espelho está todo sujo, você não consegue se enxergar, você não consegue ver quem você é. Mas quando você limpa o espelho, aí você consegue se enxergar. Então, atualmente, o espelho da nossa consciência ele está encoberto. Então, quando a gente se olha no espelho da consciência, a gente se identifica com esse corpo. E isso é uma cobertura do nosso eu, como se estivesse encobrindo o espelho que, de fato, vai revelar a nossa verdadeira pessoa. Então, esse cantar, ele provoca essa limpeza. A gente pode fazer uma conexão aqui com o Yoga Sutra. O Yoga Sutra começa praticamente igual, dizendo Yogaschita Vritti Nirodha. Yoga quer dizer cessar o turbilhão da consciência. E aí ele diz em seguida, Tada Drashtu Swarupeya Vastanam. Quando isso acontece, o nosso Swarupa, a nossa pessoa original, né? Rupa quer dizer forma, a nossa forma original se revela. Quando você cessa o turbilhão mental, a sua pessoa original se revela. Chaitanya Mahaprabhu está prometendo que esse canto congregacional faz o mesmo efeito que o grande caminho lá do yoga diz também. Interessante isso, né? Então, essa é a primeira bênção,
do Cantar do Santo Nome. A segunda bênção, Bhava Mahadavagini Nirvapanam. Nirvapanam quer dizer a extinção, né? Você tem a palavra Nirvana também, da mesma origem. Então, esse cantar, ele extingue, ele faz a extinção de Agni, que deu ígneo em português, por exemplo, do fogo, Dava, da floresta, Maha, grande, Bhava, da existência. Então, esse canto congregacional, ele faz a extinção do incêndio da grande floresta, ou grande incêndio da floresta, da existência material. Ou seja, ele compara a nossa existência a um grande incêndio na floresta. Bhava, que vem de bhu, a raiz ser, existir, existência. A existência material, ela é comparada a um grande incêndio na floresta. Por quê? Porque num grande incêndio da floresta há muito sofrimento, né? A pessoa sofre, a pessoa é queimada e, por fim, a pessoa vai ser morta. E aí os acharyas explicam que, na verdade, essa é até uma comparação atenuada, porque bhava, a existência, ela é muito pior do que um grande incêndio na floresta, porque na existência material você vai se deparar com a morte muitas vezes. Imagina, morrer no incêndio da floresta seria horrível, né? Você está ardendo no incêndio da floresta. Agora, bhava, a existência material, quer dizer se defrontar com a morte inúmeras vezes. Então, imagine que algo horrível, né? Por isso diz aqui Maha, esse grande incêndio da floresta, significa morrer repetidas vezes, né? Nessa ilusão que nós estamos vivendo. Porém, esse processo da glorificação de Krishna, ele extingue o incêndio da grande floresta da existência material. E Prabhupada explica assim, exatamente como o Yoga Sutra fala. O Yoga Sutra diz, primeiro sutra, que quando você refreia os turbilhões da consciência, a sua forma original se revela. E aqui Prabhupada vai falar a mesma coisa, ele explica esse verso da mesma maneira. Ele diz que quando fazemos a limpeza do espelho da consciência, cantando o Mahamantra, imediatamente a sua existência material cessa. Imediatamente o devoto se vê livre dos sofrimentos. Essa é a afirmação, a interpretação que Prabhupada dá para isso, a ligação entre um e outro. Continuando aqui a nossa interpretação, ele vai dizer Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. Vitaranam quer dizer expansão, Chandrika, luar, Chandra, né, a lua. Kairava é um lótus branco. Em sânscrito tem centenas de palavras para expressar lótus. E Kairava é um lótus específico, que é um lótus branco, que só desabrocha no luar, quando há o luar. E Shreya é a boa fortuna, também vem de Shri, né? Shreya vem de Shri, boa fortuna. Então, ele diz que esse cantar, ele promove a expansão, o desabrochar, a gente poderia traduzir assim também, porque esse cantar, ele se compara a uma lua. Aqui, no caso, o cantar se compara à lua, que faz desabrochar o lótus branco da boa fortuna. Né? Quem não quer boa fortuna? Todo mundo vive reclamando da sua má fortuna, mas aqui ele diz que esse processo de cantar o santo nome de Krishna, ele é como um luar, uma lua branca, suave, que faz desabrochar esse lótus da boa fortuna. Vamos para a quarta metáfora aqui. Vidyavadu Jivanam. Jivanam, né? Diva, a vida, né? A alma. Jivanam. Então, Jivanam quer dizer vida. Vadhu quer dizer esposa. Esse aqui ele é intrigante, né? Como assim? Vida, esposa, educação. É a vida e esposa da educação, do conhecimento. Como assim?
A explicação dos acharyas é que a esposa é a companheira, ela é a alma, né? Por isso Prabhupada traduz a vida e alma do conhecimento, né? A vida e alma, porque a esposa é a alma do marido, né? Então, por isso diz assim, a vida e esposa, a vida e alma do conhecimento. Ou seja, aqui a gente vê nessa comparação que o conhecimento é um corpo morto. Ele não tem vida, ele não tem alma. Só o conhecimento, só os Vedas, é um corpo morto. Por isso que os acharyas, as escrituras, criticam muito o conhecimento árido, conhecimento destituído de devoção. Porque a devoção a Krishna é que outorga vida e alma para o conhecimento. Então, esse cantar do santo nome, ele dá vida para o conhecimento. Então, se nós queremos desenvolver conhecimento vivo, conhecimento espiritualizado, nós precisamos limpar a nossa consciência cantando o santo nome. Aí o nosso conhecimento vai se revelar no coração, como há várias afirmações nas escrituras. Quando o seu coração se purifica, o seu swarupa, a sua forma original se revela, com ela vem todo o conhecimento espiritual. Por isso que esse processo é a vida e alma do conhecimento. Aqui, a próxima comparação, Anandam Buddhi Vardhanam. Vardhanam quer dizer aumento. Ambudhi é o oceano. E Ananda é a bem-aventurança. Então, ele diz que esse processo, ele provoca o aumento do oceano da bem-aventurança. E Prabhupada explica assim, o oceano, embora gigantesco, ele tem seus limites, né? E ele não passa dos limites. Mas o oceano de bem-aventurança espiritual, ele aumenta ilimitadamente. Mesmo o grande oceano tem limites, mas o oceano da bem-aventurança, ele não tem limite, ele aumenta cada vez mais. Por isso que Prabhupada fala que a gente nunca se cansa de cantar e glorificar Krishna. Porque o nosso Ananda, ele aumenta sempre mais e mais. A próxima bênção, né, e efeito aqui do cantar, Pratipadam Purnamrita Swadhanam. Swadhanam quer dizer o ato de saborear, de experimentar. Então, esse processo provoca o saborear do néctar da imortalidade, Amrita, Purna, completo, pleno, né? Daí a palavra pleno tem a mesma origem. A cada passo, Pratipadam quer dizer a cada passo. A cada passo que você dá, você experimenta néctar pleno. Na tradução de Prabhupada, ele diz, é o néctar pelo qual sempre ansiávamos. Né? Muito linda essa tradução, porque todos ansiamos pelo Amrita, o néctar da imortalidade. E esse néctar da imortalidade, ele é decorrente desse cantar do santo nome. Esse cantar vai nos proporcionar saborear o néctar da imortalidade completo. A cada passo. Não é só depois da morte, não. A cada passo, a pessoa vai experimentar esse néctar. E a última bênção aqui diz Sarvatma Snapanam. Snapanam quer dizer banho, como Snana Yatra, por exemplo, naquele festival do banho das deidades de Jagannatha. Snapanam quer dizer banho. E Atma quer dizer o eu. Mas Atma tem muitos significados. Por incrível que pareça, Atma é o pacote completo do nosso ser. Por isso, Atma significa corpo, significa mente, significa intelecto, significa pessoa, significa alma, significa o nosso pacote completo. Ela tem esse sentido, a palavra Atma tem esse sentido. E Sarva quer dizer todos, tudo ou todo. Então, esse processo de cantar, ele como um banho no eu de todos,
Prabhupada traduz assim, ele é como um banho no eu de todos. No Chaitanya Charitamrita, Prabhupada traduz assim. Agora, Bhaktisiddhanta Sarasvati dá uma outra interpretação, completamente de acordo também com o sânscrito, onde ele diz que esse processo é como um banho em todo o eu. Ou seja, no corpo, na mente, no intelecto, no indivíduo, na alma, em tudo. Ele é como um banho no eu. E aqui eu gosto de fazer assim, claro, uma poesia, a gente pode desfrutar eternamente, né, do prazer de estudar esses poemas e encontrar sempre novos significados, como diz aqui, a cada passo a gente experimenta néctar puro, então a gente pode sempre encontrar novos significados, os acharyas dão muitos significados, mas aqui a gente pode fazer uma relação, né? Aqui ele disse que esse cantar, ele extingue o fogo ardente da existência material. Então, na existência material, a gente está ardendo no incêndio. Então, imagine-se, né? Eu digo que a gente deve tornar esse poema, todos esses poemas que a gente estuda em sânscrito, eu falei num encontro passado, que a gente deve praticar o ativismo poético, né? Ler essa poesia e levar isso em prática, colocar isso em prática, né? Ser um ativista desses ensinamentos, vivenciar cada um desses ensinamentos. Então, imagine-se, né, como agora a gente teve aqui no Brasil os incêndios da floresta, imagine-se como um animal sofrendo no incêndio na floresta e você encontrando uma cachoeira enorme. Essa cachoeira é como se fosse o cantar do Santo Nome, um verdadeiro banho no eu, para aquela pessoa que estava ardendo no incêndio da floresta material, esse cantar é como um banho no eu. Ok? Então, glórias, toda vitória ao canto congregacional do Santo Nome de Krishna, que é transcendental, que limpa o espelho da consciência, que extingue o incêndio da grande floresta da existência material, que expande, que é como o luar que expande o lótus branco da boa fortuna, é a vida e a alma da educação, aumenta o oceano de bem-aventurança e nos faz experimentar o néctar completo a cada passo, e é como um banho no eu de todos, ou em todo o nosso eu. Tá bom? Esse é o primeiro verso, muito lindo. Esse primeiro verso, ele está conectado nas fases do avanço espiritual, ele está conectado ao Shraddha, a fé. A fé é o primeiro passo na vida espiritual. Todos nós nos aproximamos desse processo através de alguma fé. Nós tivemos alguma fé nesse processo e daí nos aproximamos. A fé, nesse processo aqui de cantar o Santo Nome, em todas essas bênçãos, vai nos elevar para os próximos passos da vida espiritual. Então, esse primeiro verso representa a fé primordial, né? A fé inicial da consciência de Krishna, que vai nos levar aos passos seguintes, que são sadhusanga, buscar a companhia de devotos, bhajana kriya, prestar serviço devocional, e anartha nivriti, que é limpar as impurezas do coração. Tudo isso aqui, essa fé, ter fé nisso, cantar o Santo Nome, com essa fé aqui, vai nos levar aos próximos passos. Ok? Bastante coisa, né? Muita informação aí. Eu vou... Yamuna, tá me ouvindo? Oi? Sim, estou ouvindo. Deixa eu te ver, porque quando você some, eu não te vejo. É que aí eu vou lá no bate-papo para ver se tem perguntas ou para responder alguma coisa, daí a minha imagem sai. Tem alguma pergunta sobre o primeiro verso? Não, não tem nenhuma pergunta. Nenhuma pergunta? Tudo certo.
Você acha que precisa algum intervalo de 5 minutinhos? Eu, sinceramente, acho que não precisa. Não sei se quer ouvir as pessoas. Vê aí, gente, se alguém quiser se manifestar. Na minha Escrevam aí. parte, pode continuar sem intervalo. Ok, eu vou terminar 8h30, eu estou terminando, tá bom? Se tiver bem para todo mundo, eu continuo. Tá? E se tiver pergunta, coloquem lá que no final a gente responde, tá bom? Tá. O Qualquer Luciano pergunta, também se manifestou aqui, falou que não precisa de intervalo. O Bada também falou que pode continuar. então tá bom, vamos continuar então. Vamos aí no gancho, continuando. Qualquer pergunta, põe no chat que a gente, no final do segundo verso, a gente para e explica se for necessário, tá bom? Espero que vocês estejam aproveitando e que estejam acompanhando as ideias. São significados ilimitados, aqui eu estou dando apenas um aperitivo, né? Assim, só para vocês verem quanta beleza. E como eu falei, o que eu quero, esses versos, eles concedem uma bênção, né? Todos aqueles que o Chaitanya Charitamrita, o biógrafo do Sr. Chaitanya, diz que aquele que recita esses versos diariamente vai alcançar amor por Krishna. Tá? Por isso, o Prabhupada queria que a gente recitasse, por isso que é um dos nossos rituais. Mas a gente não deve executar rituais destituídos de emoção, destituídos de vida, né? Como a gente falou aqui, Vidya Vadu Jivanam. O conhecimento precisa ter alma e o ritual precisa ter alma. Então, isso faz parte dos nossos rituais. Recitar esses versos diariamente, antes de cantar a japa, é um ritual, mas a gente tem que fazer isso com a alma. A gente tem que recitar esses versos com alma. Cada um deles pensando, olha, cantando Hare Krishna, meu coração vai ser limpo, minha existência material vai cessar, todo o conhecimento vai se revelar, toda a boa fortuna, o néctar pelo qual eu anseio, a extinção, né, da vida material, esse prazer enorme, esse ananda, tudo vem decorrente desse nome, essa fé que a gente precisa ter nesse processo. Então, a gente tem que recitar com o coração, por isso eu falo numa poesia ativista, né? Vamos estudar esses poemas, mas com alma, com coração, e vamos recitar com alma e coração, né? Suplicando a Krishna, suplicando ao Santo Nome, para que tudo isso aconteça conosco, né? Quem não quer experimentar tudo isso, né? Então a gente tem que ler esses versos com o coração, tá bom? Então vamos para nosso segundo. Obrigada, Radhanata. Ok? Segundo verso. Então vamos repetir. Ó, eu vou dar umas dicasinhas de pronúncia, né? Como eu falei, o nosso conhecimento, a nossa pedagogia, ela é construtivista. Então, eu não vou ficar aqui ensinando gramática, mas assim, eu vou já dar as dicas do que devemos fazer. Então, observem aqui, ó. Naminam Akari. Quando eu vou cantar isso, eu canto Naminam Akari Bahudha. Eu junto, lembra que eu falei? Terminou com consoante, começa com vogal, junta. Ma. Ok? Vou ver se tem outro exemplo para mostrar para vocês aqui. Aqui depois vai ter. Aqui, ó. Durdaivami Drisham. E aqui, porque eu também escrevi em 8 linhas, porque não cabia, aqui, Idrisham Miha, Mihajani. Eu vou juntar esse M com esse I, tá bom? Então vamos lá. Repitam depois de mim. Eu vou ler. Cada 2 linhas representa uma linha aí no livro ou na apostila de vocês. Então eu vou ler a linha completa. Namina Kari Bahudha Nija Sarva Shaktis
tatrarpita niyamita smaranena kalaha. Aqui é mudo, porque está no meio da frase. E aqui é pronunciado. Tatrarpita niyamita smaranena kalaha. Ok? Deu para acompanhar? Agora vamos para a terceira linha aqui. Itadrishitava kripa bhagavan mamapi. Itadrishitava kripa bhagavan mamapi. E a última linha, que são essas duas. Dudaivam midrisham mihajani nanuragaha. Aqui de novo é pronunciado. E aqui é juntado o M com o I, o M com o I. Dudaivam midrisham mihajani nanuragaha. Vou ler mais uma última vez em sequência, tá bom? Ouço com atenção. Naminamakari bahudha Nija sarva shaktis tatarpita niyamita smaranena kalaha itadrishitava kripa bhagavan mamapi durdaivam midrisham mihajani nanuragaha. Então, dicasinhas aí de pronúncia. Juntar sempre uma palavra que termina com consoante e a próxima começa com vogal, sempre. Pode ser um M, um L, qualquer que seja a consoante que termina e começa com vogal, você vai juntar assim como em português de Portugal se fala malestar. Ok? A outra dica é essa. H com ponto embaixo, no meio de frase. Por que eu digo meio? Porque a frase mesmo, ela termina aqui. Esse verso, ele é composto de... Essa estrofe é composta de 2 versos. Primeiro verso, segundo verso. Aqui, na verdade, desculpa, esse primeiro verso. Esse é o final do primeiro verso, esse é o final do segundo verso. E aí eles terminam com H com ponto embaixo. Esse é aquele que soa como um eco. Kalaha, Anuragaha. Agora, no meio, Niyamita. Aí ele é mudo aqui. Niyamita. Aqui ele é mudo. Tá bom? Essa é uma outra dicasinha aí, de pronúncia. Eu acho que isso é o mais importante. E outro detalhe que para nós requer bastante atenção é fazer as diferenças entre a longo e a breve. Isso para nós eu creio que para os brasileiros é o maior exercício, né? O maior treinamento de pronúncia está na diferença entre um A breve e um A longo. A breve, que é um A sem o tracinho em cima, ele é um A, como eu disse, breve e fechado. Então, ele é O A com um traço em cima, ele é longo aberto. Esse é o nosso A. Não há dificuldade, porque esse é o nosso A. Agora, esse aqui não é o nosso A. O A sem o traço em cima, ele é Por isso que no Bengali, por exemplo, ele virou O. Lá no Bengali, ele virou O. Por exemplo, os bengalis, eles cantam Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo.
Entenderam? Ele é um A que puxa um pouco para o O. Então, ele não é exatamente um A, ele é um A fechado. Então, na, mina, ma, cari. Tá? Isso aí tem que treinar bastante. O importante é vocês entenderem que o A sem o traço é E. E o A com o traço, ele é aberto. A. Um é fechado e breve, o outro é aberto e longo. Tá bom? Depois vocês ouvem de novo aí. Mas vamos nós aqui tentar entender aqui esses ensinamentos. Aqui, segundo os acharyas, os grandes mestres da nossa tradição, esse verso ele explica as 3 fases seguintes. As 3 fases seguintes estão aqui. A primeira fase do processo devocional, Shraddha, está no primeiro verso. Shraddha. Agora, as 3 fases seguintes elas estão ensinadas aqui, que é Sadhu Sangha, a companhia dos devotos, Bhajana Kriya, a ação devocional, e Anartha Nivriti, a purificação das contaminações, das coisas indesejadas. Tudo isso está expresso aqui. Então, vamos nós aqui, porque esse verso é extraordinário. Então, podemos começar analisando aqui, ele não é tão simples quanto aquele primeiro em termos de terminação, ele vai ter muitas terminações. Mas eu vou separar aqui por partes e a gente vai conseguir entender. Sempre analisando pelo verbo. Então, a kari vem da mesma raiz que karma, por exemplo, a raiz é kri, criar, agir, fazer. Aí deu o verbo no passado. A kari, fizeste ou criaste. Inclusive, criar vem de kr, em sânscrito. Então, tu, Senhor, porque aqui tem o Senhor Chaitanya ele se dirige a Deus aqui, Bhagavan, ó Senhor. Ele diz assim, ó Senhor, criaste Bahuda, múltiplos. Bahu quer dizer muitos, e Bahuda significa múltiplos, assim como eu tenho duplo, triplo, múltiplos, né? Em sânscrito, Bahuda. Então, múltiplos de nomes. É porque em sânscrito seria assim, de nomes, né? Então, como a gente diz, uma porção de nomes, em sânscrito, múltiplos de nomes. É uma construção do sânscrito. Para o sânscrito tem que ser assim. Então, criaste, em português eu diria apenas múltiplos nomes. Prabhupada fala que infinitos nomes. Nijasar, aqui é uma frase, né? Senhor, Bhagavan, criaste múltiplos nomes, ilimitados nomes. E aqui vem uma outra frase. Nija Sarva Shaktis Tatrar Pita. Nija, pessoais, Sarva todas, Shakti, potência, né? Shakti quer dizer potência, poder, todas. Todas as potências pessoais, Arpita, transferidas ou colocadas, Tatra, lá. Aonde? No Santo Nome. Então, todas as tuas potências pessoais, Senhor, foram colocadas lá. Literalmente, Tatra quer dizer lá ou nisso, nesse nome, nesses nomes, né? Que ele acabou de falar, nesses múltiplos nomes. Agora, é importante entendermos aqui o que os acharyas explicam. Deus tem ilimitados nomes, mas existem categorias de nomes. Tem nomes primários e tem nomes secundários. Tem nomes íntimos de Deus e tem nomes secundários de Deus. Nomes que se referem à sua função dentro do mundo. Assim como, por exemplo, uma pessoa ela tem um nome pessoal, mas ela tem nomes que se referem à sua função. Por exemplo, pai, filho, irmão, professor, empregado, patrão.
Ou seja, a pessoa ela tem muitos nomes que se referem a seus atributos, funções que ela exerce, mas ela tem o seu nome pessoal, e às vezes tem um apelido. Então, obviamente, os nomes pessoais, e mais às vezes até os apelidos, são mais íntimos do que esses nomes que denotam cargos. Então, por isso os nomes de Deus eles estão divididos entre primários e secundários. Os primários são esses íntimos, e os secundários se referem às funções que ele exerce no mundo, né? Então, nomes que se referem a Deus como Criador, por exemplo, o Criador do universo. Isso é um nome secundário. Krishna é um nome pessoal, íntimo. E os nomes, porque os nomes têm categorias diferentes, então eles têm potências também um pouco diferentes. Os nomes íntimos têm mais potência. Mas aqui diz, como nós estamos falando do nome de Krishna, né, já ficou claro lá, Shri Krishna Sankirtana, o nome de Krishna, ele tem todas as potências mais elevadas de Krishna. Tudo que uma pessoa encontra em Krishna, toda a Shakti de Krishna está no nome de Krishna. Por isso que Prabhupada e todos os acharyas dizem, não há diferença entre Krishna e seu nome. Aqui, Chaitanya Mahaprabhu está referenciando isso, porque o nome é exatamente igual. Isso está em todas as escrituras. E aqui Chaitanya Mahaprabhu corrobora. Toda a tua potência, né, que a gente busca, né, assim, os buscadores espirituais, eles precisam encontrar a potência espiritual, por exemplo, para poder pregar. Essa potência está no santo nome. Então, todas as potências pessoais, pessoalmente, Krishna está nas suas potências. Ele colocou, elas foram transferidas para o nome. Todas as potências pessoais de Krishna foram transferidas para o seu nome. Aí vem uma frase. A frase seguinte, Niyamita Smarane Nakalaha. Na quer dizer não, kala quer dizer tempo. Niyamita, como niyama, né? Quer dizer restrito. O ta, deu to em português, a terminação do verbo aqui é igualzinho em português, ta, to. Não há tempo restrito em lembrar. Smarane literalmente quer dizer em lembrar. Ou seja, para se lembrar do santo nome de Krishna, não há tempo restrito. E Prabhupada diz que não há tempo nem lugar. Prabhupada comenta muito isso. Não há tempo nem lugar restritivo. Por que isso? Porque na ciência de mantras, na intuação de mantras, há muitas regras proibitivas, restritivas de tempo e lugar. Por exemplo, você não pode cantar o mantra Gayatri no banheiro. Você não pode, você tem a hora certa, exata para cantar o mantra Gayatri. Então, mantras são muito exigentes, eles têm hora, tempo, lugar, etc. Restrições. Mas esse cantar do santo nome de Krishna, ele não tem restrição alguma, nem de tempo, nem de lugar, nem de indivíduo. Por isso, Prabhupada diz, podemos cantar em todas as circunstâncias. Um dos acharyas disse até que no banheiro a gente pode cantar, não há restrição. E, especialmente, eu me chama a atenção que Chaitanya Mahaprabhu diz lembrar-se. Às vezes, por uma questão circunstancial, não é muito apropriado a gente ficar cantando em voz alta o santo nome em algum lugar, por exemplo. A gente está num lugar público, então, às vezes, não é muito apropriado, mas nada te impede que você continue se lembrando dos nomes de Krishna em qualquer tempo e lugar. Então, Chaitanya Mahaprabhu diz, Senhor, você criaste múltiplos nomes e investiste, transferiste nesses nomes todas as tuas potências pessoais. Você está ali pessoalmente e não tem regra nenhuma, nem tempo, nem lugar, nem circunstância, nem indivíduo que impeçam a nossa lembrança desse cantar. Então ele diz,
Itadrishi tava kripa, Bhagavan, Senhor, tamanha tua misericórdia. Como é imensa a tua misericórdia, né? Criasses múltiplos nomes, porque as pessoas têm múltiplos gostos, então Deus tem múltiplos nomes. E colocasse todas as suas potências pessoais, está ali, você entrou nos seus nomes pessoalmente. Não tem regra nenhuma. Tamanha a tua misericórdia. Que misericórdia infinita, que misericórdia tamanha, Senhor. Mamapi. Durdaiva Midrisham. Alpi quer dizer também mas, embora, né, assim, uma conjunção, mas meu infortúnio, Daiva quer dizer fortuna, né? Então, Daivan, Durdaivan, o prefixo du quer dizer ruim, né? Então, minha fortuna é ruim, o meu infortúnio, mas o mama Durdaivan, o meu infortúnio, Idrisham, ele é tamanho também. A tua misericórdia é tão infinita, mas o meu fortúnio é igualzinho, ele não tem fim. Eu não vejo fim para o meu infortúnio, ó Senhor. Ihajani na anuraga. Por quê? Na quer dizer não. Ihajani. Ajani quer dizer nasceu. Vem de Jan, de Jama, por exemplo, nascimento, né? Ajani quer dizer nasceu. Na Ajani, não nasceu. Anuraga, apego, amor. Iha, aqui. Tatra, ou Iha, né? Tatra quer dizer lá, Iha quer dizer aqui. Essas palavras, elas substituem o santo nome, né? Elas funcionam como um pronome. Senhor, meu infortúnio é tamanho, porque não nasceu em mim apego por esse cantar. O Senhor é tão maravilhoso, criasses infinitos nomes, investiste todas as tuas potências pessoais nele, não tem regra nenhuma, não tem dificuldade nenhuma. Você é tão misericordioso, tão infinitamente misericordioso, mas meu infortúnio é muito grande. Porque, apesar de eu saber de tudo isso, apesar de eu já ter lido o primeiro verso que diz todas as glórias do santo nome, apesar disso, dia após dia, ano após ano, eu continuo sem desenvolver apego a esse cantar. E aqui, por isso eu falei, aqui a gente estuda, esse verso ele expressa o sadhu sangha, né? Ele nos leva a buscar a companhia dos devotos, a prestar serviço, né? Quando a gente entendeu, quando a gente desenvolveu aquela primeira fé no Santo Nome, a gente busca os devotos, a gente começa a prestar serviço devocional, a gente começa a cantar Hare Krishna, a gente começa a limpar as impurezas do coração, mas aí a gente se dá conta de que esses anartas, eles são aparentemente sem fim, é como se você estivesse enxugando gelo, assim, nunca termina, parece que eles nunca terminam. Por que esse apego não surge em nosso coração? Por que ele não surgiu? Segundo os acharyas, o nosso grande infortúnio é que a gente comete ofensas, né, as famosas 10 ofensas, e a gente não tem uma atitude, um comportamento adequado. É preciso um comportamento. Não basta balbuciar o santo nome de Krishna. Esse cantar precisa ser acompanhado de conduta, de caráter, de comportamento. E isso vai ser ensinado no terceiro verso. E no quarto verso, eles vão nos ensinar qual é a conduta apropriada do devoto para então ele desenvolver
esse amor pelo cantar. Tá bom? Então, esse é o nosso estudo, essa é a concatenação básica das ideias no sânscrito. Como eu falei, os significados são ilimitados, mas esse é o significado assim sucinto, que está nas palavras, muito simples, mas obviamente podemos continuar estudando isso para o resto da vida. E como eu falei, vamos praticar o ativismo poético, né? Vamos nos apaixonar por essas poesias e vamos ler de coração, né? Lendo e mergulhando cada significado, cada frase, e vivenciando, tendo fé nas glórias do Santo Nome, buscando desenvolver apego ao Santo Nome, entendendo que tudo é tão fácil, não tem regra, Krishna está aqui mesmo, eu posso me associar com Deus pessoalmente. Não é uma religião, todas as religiões dizem que o Santo Nome de Deus, todas se referem a esse Santo Nome de Deus. E Bahudá, de fato, Prabhupada fala muito nos significados dos comentários sobre esse verso, que não importa o nome de Deus que você quiser, o nome de Deus que você acreditar, todos os nomes fidedignos de Deus são tão santos quanto Deus. Então, cante esses nomes. Ok? Ok. Tudo bem? Alguma dúvida ou pergunta? Tem uma pergunta aqui. Vamos lá, que tem uma pergunta da Dulce. O Luciano perguntou, mas já entendeu, não precisa mais. A Dulce está perguntando, podemos recitar os versos na sua interpretação ou só em sânscrito? Não, você pode... O sânscrito é muito lindo, né? Estou aqui tentando mostrar quanta beleza há no sânscrito. Nenhuma tradução vai poder expressar todos os significados que tem nesses versos. Nenhuma tradução é capaz. Por isso, Prabhupada mesmo dá muitas traduções para esses versos. Então, toda tradução é limitada. Por isso que vale a pena a gente mergulhar no sânscrito. É enriquecedor. Mas não importa. Pegue uma boa tradução. No livro, na apostila que eu mandei para vocês, tem uma tradução bem literal, mas você pode encontrar isso no Chaitanya Charitamrita ou em outros livros e pode ler as traduções. Mas repare como há muitas traduções, porque esses versos têm, de fato, muitos significados e o tradutor ele tenta expressar tudo o que ele conseguiu, né? Tá bom? Mas pode ler a tradução também. Ok? Tem comentários, agradecimentos, elogios. Mas não tem... só um pouquinho, ó. Como conecta o Sadhu Sangha a este verso? Ó, tem uma pergunta aqui da Arada Shakti. Como conecta o Sadhu Sangha a este verso? Porque ele terminou lá com Shri Krishna Sankirtanam. É interessante, né? Porque tem uma canção que diz Ekaki Amara Nahipaya Bolo Harinama Sankirtane. Sozinho, ninguém pode cantar congregacionalmente, não é assim? Não é possível cantar congregacionalmente sozinho. E tem uma canção muito linda que diz isso, Ekaki Amara Harinama Sankirtane. Ele, nessa canção, ele suplica, Senhor, me mande mais devotos para cantar comigo, porque não é possível cantar sozinho. Então, esse verso, ele está falando, ele está elaborando o Sankirtana, né? Está elaborando a companhia dos devotos, como precisamos glorificar Krishna congregacionalmente. Não é possível uma glorificação congregacional sozinho, né? Por isso a gente anseia muito pela companhia dos devotos. A Câmara fez uma pergunta que eu vi aqui, só que ela desaparece, né? Como eu estou no celular, ela logo desaparece. Eu entendi que era um comentário. Qual foi o comentário? Desculpa. Cantar acompanhado de conduta, essencial para ensinar e aprendermos isso, professor. Sim. Isso, não perca o próximo encontro. Nosso encontro no nosso Bhakti horário aqui, terça-feira da semana que vem. Vamos elaborar sobre essa grande questão, né? A conduta. Chaitanya Mahaprabhu é que fala isso. Chaitanya Mahaprabhu fala, o problema é que precisa de uma conduta. E isso vai aparecer nos versos, nas estrofes
3 e 4, que vamos estudar no próximo encontro. Gauranga! Gauranga! Pessoal, então, muito obrigada, Radhanatha, por assim esmiuçar esses versos lindos, poéticos para nós, com esse sânscrito assim maravilhoso. Muito obrigada. Então, eu vou aproveitar também para convidar vocês, que a gente vai ter 2 programações no final de semana. No sábado, às 15 horas, a gente vai ter no programa Entrevistas e Razão, a nossa convidada vai ser a Úrmila, que é discípula de Srila Prabhupada, e ela vai falar sobre meditação mística com o Mahamantra Hare Krishna. E no domingo, às 18 horas, nós vamos ter uma palestra com o Guneswara, também discípulo de Srila Prabhupada, falando sobre neutralidade necessária para o avanço espiritual. Eu vou postar depois aí no grupo, que também serve para isso, né, para a gente divulgar nossas programações, esses 2 programas que a gente vai ter no final de semana. Então, eu agradeço a todos novamente, principalmente ao Radhanatha. Uma boa noite, um bom descanso. Até a próxima terça. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela participação, ao convite da Yamuna, que sempre faz a gentileza de me convidar, de organizar, e conclamar a todos que façamos o nosso Sankirtana. Vamos terminar com o nosso Sankirtana, todos aí, cada um na sua casa, cada um no seu estado, onde vocês estiverem, vamos chamar os santos nomes de Krishna com grande amor e devoção, suplicando, como Prabhupada fala, como uma criança chamando para os seus pais, todos juntos aí, cada um na sua casa, suplicando por Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaura Premanande. Hari Bol! Quero revê-los. Saudações a todos. Cadê o nosso novo iniciado aí, o Lokanatha Das? É o Lokanatha Das. É o Luciano. Que legal! Parabéns! Esse é o apelido. Ele Já está rolando. recebeu